sou Alisson, tudo bem? E eu sou Maria Eduarda. E você já ouviu a frase: ninguém nasce odiando uma pessoa pela sua cor, origem ou religião. Para aprender a odiar é preciso ser ensinada. E se as pessoas podem ser ensinadas a odiar, elas podem aprender a amar. Essa frase foi dita pelo ativista Nelson Mandela. Fala. Bom, para entender a frase de Nelson Mandela, a gente precisa compreender quem foi Nelson Mandela. Nelson nasceu no dia 18 de junho de 1918 e foi uma figura importante na luta por igualdade na África do Sul. Ele lutou contra o sistema apartheid. E o que foi o sistema apartheid? O sistema basicamente dividia a população da África do Sul entre brancos e pretos e segregacionava e discriminava a população negra, que tinha menos infraestrutura, menos acesso à escola, acesso à cultura, lazer, enfim. Além disso, a população negra não tinha direito ao voto. Então, quando eles separaram o país entre brancos e pretos, a população branca tinha vantagem diante da população negra, que continuava sendo discriminada legalmente pelo governo. E é nesse sentido que Nelson Mandela vai lutar contra tudo isso. Ele nasceu em uma família aristocrática, então ele utilizou dessa sua influência para unir influências europeias e africanas em prol do seu movimento intelectual. E no ano de 1940, ele se uniu ao Congresso Nacional Africano, que basicamente lutava incansavelmente pelo direito da população negra. No entanto, esse congresso tinha uma das características mais importantes da luta do Nelson Mandela, que era a desobediência civil sem violência. Então, ele acreditava que a gente poderia alcançar uma África melhor sem necessariamente violentar as pessoas. Contudo, com o passar dos anos, ele foi percebendo cada vez mais o governo discriminando, matando a população negra e até prendendo elas por simplesmente irem contra aquilo que estava acontecendo na África do Sul. Então ele acreditava que era necessário tomar medidas mais graves, mas sem violentar pessoas, mas sim sabotando o governo. Então, ao invés deles somente se reunirem em greves e protestos, eles precisavam ativamente mudar aquela situação. Mas, ainda assim, ele não recorreu à violência direta, apenas às sabotagens no governo. E foi por conta disso que no ano de 1962, Nelson Mandela foi preso e ficou 27 anos preso por desobediência ao governo. Quando Nelson sai da prisão, ele não busca por vingança. Pelo contrário, ele propaga o perdão, a união e o diálogo. E é assim que ele consegue, junto a outros movimentos, acabar com o sistema apartheid e se tornar o primeiro presidente negro da história da África do Sul. E é nesse contexto que entra a frase que eu falei no início do vídeo. Nelson Mandela ensina para uma geração e para o mundo inteiro que o ódio não é inerente ao ser humano, ele não é natural, ele não nasce com a gente. Ele é ensinado pela sociedade e pelos preconceitos estruturais que nela contém. Ele é ensinado por meio de leis injustas, mas são essas mesmas pessoas que podem lutar contra esse ódio, porque ele diz que o amor pode ser ensinado, que essas ideias preconceituosas e racistas que surgem com a gente há muitos anos atrás podem ser desmistificadas, pode acabar. E é por isso que essa frase é tão importante, porque ela nos ajuda a entender que ninguém nasce odiando ninguém, mas é a sociedade que transforma essa pessoa a odiar outra pessoa também. Sendo assim, essa frase reflete tanto a vida de Nelson Mandela quanto aquilo que ele lutou durante toda a sua trajetória. Afinal, ele acreditava que para combater o racismo estrutural, as discriminações e os preconceitos, não era preciso necessariamente da violência. Além disso, Nelson Mandela nos ensina que ninguém nasce odiando ninguém e que todos nós somos dotados de capacidade de conviver com as diferenças entre os indivíduos, além de ensinar que o ensinamento e o aprendizado é muito mais importante do que a violência, sendo um líder extremamente importante para a gente entender que a violência nem sempre é o caminho para a resolução dos nossos problemas. Por isso, é importante a gente incentivar políticas e atividades que desmistifiquem o racismo estrutural. Não é, Wellington? O quê? Não é verdade? Verdade. Agora dá tchau. Tchau.